Muito bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bom? Eu estou muito bem. Primeiro de tudo, por favor, YouTube, não negócio de direitos autorais, eu os imploro por isso. Vitória da Ferrari, vitória de Charles Leclerc. Eu preciso falar assim que eu não vou negar assim que eu tô muito, assim, apesar de ser uma vitória da Ferrari, né, e vocês sabem muito bem o quanto eu, né, torço pela Ferrari, né, claro que a Fórmula 1 eu torço, né, mas a minha equipe favorita é a Ferrari, né, por isso que eu sempre faço questão de colocar o hino dela aqui, sempre quando um carro da Ferrari vence, pelo menos essa é a minha meta, hein, para 2026, né. Mas eu preciso dizer algumas coisas aqui que vão totalmente contra essa minha felicidade de ver uma Ferrari vencer. Primeiro eu vou falar os resultados. Charles Leclerc vence a corrida, né? George Russell em segundo, Hamilton em terceiro, Lando Norris em quarto, Hadjar em quinto, Liam Lawson em sexto, Lindblad em sétimo, oitavo Gabriel Bortoleto, né? Boa corrida dele, nono Franco Colapinto, Pierre Gasly em décimo, Piastri em décimo primeiro, Carlos Sainz em décimo segundo, Berman em décimo terceiro, Esteban Ocon em 14º, Sérgio Pérez em 15º, Antonelli em 16º, Valtteri Bottas em 17º, Fernando Alonso em 18º, 19º Lance Stroll, Verstappen abandona, e os que abandonaram foram o Verstappen, Alexander Albon e o Nico Hülkenberg. A situação no campeonato, senhores, a situação no campeonato está a seguinte: Kimi Antonelli 179 pontos, George Russell 154, ou seja, distância de 25 pontos, é isso? De 25 pontos apenas, né? Lewis Hamilton em terceiro, 147, Charles Leclerc em quarto com 108, Lando Norris em quinto com 97, Piastri em sexto com 82, Max Verstappen em sétimo com 78, Hadjar em oitavo com 52, Gasly em nono com 42, décimo Liam Lawson com 39, Lindblad em décimo primeiro com 20, Berman em décimo segundo com 18, Franco Colapinto em décimo terceiro com 18 pontos, Gabriel Bortoleto em décimo quarto com 6 pontos, Carlos Sainz em décimo quinto com 6, décimo sexto Alexander Albon com 5, 17º Esteban Ocon com 3 pontos, Fernando Alonso com 1 ponto, e Hülkenberg, Valtteri Bottas, Sérgio Pérez e Lance Stroll permanecem zerados nos pontos. No campeonato de construtores, Mercedes em primeiro, 333 pontos, segundo a Ferrari com 255, McLaren em terceiro com 179, Red Bull em quarto com 128, Alpine em quinto com 60, Racing Bulls em sexto com 59, bem equilibrado, né, entre o quinto e o sexto, a Haas em sétimo com 21, a Williams em oitavo com 11, a Audi em nono com 6, a Aston Martin em décimo com 1 ponto e a Cadillac até então zerada nos pontos. Gente, o que a gente viu nessa corrida de hoje foi uma corrida, graças a Deus, assim, eu falo isso até com um certo alívio, né? Que não foi uma Fórmula ioiô igual a gente viu na corrida sprint. Eu não pude fazer vídeos, né? Mas depois daquele vídeo que eu fiz da qualificação, eu resolvi ver a corrida completa, né? Porque eu vi os melhores momentos, porque mais por questões assim de saber como foi o enredo ali nos melhores momentos e tal, né? Mas ali eu pude ver que foi uma Fórmula ioiô por completo, né? Uma Fórmula onde era uma questão de gestão de energia, né? Onde os pilotos não meramente ultrapassavam por competência ou coisa do tipo, era mais mesmo a gestão de energia, né? E ali eles pareciam mais perdidos e tudo. E felizmente o que a gente viu nessa corrida não foi essa Fórmula ioiô igual estava se previsto, né? Provavelmente é porque talvez as equipes analisaram a corrida sprint e evitaram o que aconteceu na corrida sprint, que foi essa Fórmula ioiô, porque a gente não viu isso nessa corrida de hoje, né?
Eu acredito honestamente assim que foi uma corrida muito marcante, né, em aspectos positivos e negativos, né? Porque tipo assim, né, gente, queiramos ou não queiramos, a gente teve por um certo momento, a gente teve Hamilton versus Verstappen, é, nem colocando a questão assim de uma Ferrari estar na pista, né? Mas assim a gente viu uma Ferrari minimamente equiparável em questão de ritmo de corrida com as Mercedes, né? Mesmo que não muito, né? E, e assim, honestamente, gente, o que a gente viu nesse final é o retrato da Fórmula 1, né? É o retrato da Fórmula 1 que ela se colocou nessa situação, né? Uma Fórmula 1 que pena muito, que ainda, até hoje, ainda não aprendeu com os erros de 2021, né? Para quem não está muito sintonizado, em 2021 aconteceu uma coisa que eu praticamente não admiro muito, né? Foi um erro do safety car, né, de liberar os pilotos que estavam apenas atrás, os retardatários, a poucas voltas do finalzinho, só liberou para os retardatários que estavam entre o Verstappen e o Hamilton naquela ocasião, né? E isso só para favorecer a disputa, né, do primeiro e segundo colocado, né? E aí deu no que deu, né? Aí o Verstappen ganhou seu primeiro título, né? Muitos discutem se foi uma maneira polêmica, que foi uma maneira suja, que foi uma das maiores roubalheiras da história da Fórmula 1 e tudo mais, né? Porque o safety car só restou a última volta, né? Enfim, tem N ideias do que poderia ter acontecido naquele grande prêmio, e a gente vê claramente que esses caras não aprenderam a lição 5 anos depois. A gente viu hoje uma situação onde o Verstappen acaba rodando. Eu não sei, assim, eu acredito honestamente que a transmissão fala que foi algum defeito do carro, que o carro chicoteou do nada e tudo, mas eu já acho que foi para mim um erro do próprio Verstappen, né? A gente vai falar um pouco mais dele quando a gente falar especificamente dele aqui, e que gerou o resultado, gerou o safety car, né? E o Leclerc, o Hamilton, um monte de gente parou, e menos o Russell, né? Isso explica por que o Russell está na segunda colocação. E acho que o George Russell é talvez o piloto que mais agradece por ter a corrida finalizada sobre o safety car, porque ele não parou, né? Ele não parou e, tipo assim, uma demora de atitude do safety car, né? O acidente acho que aconteceu na volta, eu não tô lembrado, acho que foi na volta 47, 48, ou seja, tinha muitas voltas ainda, né, gente, para acontecer alguma coisa. E nada, uma lentidão, uma lerdeza, destruindo qualquer possibilidade de uma corrida, de uma mega emoção nas últimas voltas, né? De uma dobradinha da Ferrari, né? Porque o Hamilton parou e o George Russell não parou. E o George Russell, por não ter parado, ficou com benefício do segundo do P2, né? Então, assim, tirou totalmente o clima da situação, né? Eu não diria nem full safety car em si, mas a demora para tirar este carro da pista, né? E aí, somente na penúltima volta, eles tiram os retardatários que estavam com uma volta atrás, sendo que tiveram mais de uma volta para isso. Não foi uma situação assim, não, tudo aconteceu na volta 50, ficou tudo muito apertado. Não, teve uma folga ali, e esses caras simplesmente aproveitaram, simplesmente nos 97 do segundo tempo, nos acréscimos do segundo tempo, esses caras vão liberar os retardatários, para eles estar na mesma volta dos líderes. Então, gente, é totalmente anticlímax, tirou totalmente o brilho, né, que talvez pudesse ter essa corrida, né? Então, mas é um reflexo dessa Fórmula 1 inconsistente, dessa Fórmula 1 que até hoje não aprendeu com os seus erros, né? Uma Fórmula 1 que, infelizmente, se sujeita a esse ridículo aí, ó. Então, assim, a vitória do Leclerc, claro, foi por puro mérito dele, né? Que inclusive faz uma corrida de redenção, na minha visão, né? Faz uma corrida assim muito controlada, apesar que eu acho que se não fosse o problema do Antonelli, não daria outra, ficaria nitidamente no P2, porque o Antonelli vinha muito mais rápido, né? E talvez nem por questão assim de ritmo puro, né? Não, quer dizer, claro que por ritmo puro, mas assim, o Antonelli tinha a vantagem de ter um pneu 10 voltas mais novo, né? Então
E a Mercedes, em ritmo de corrida, já era um carro excelente, né? Já era um carro nitidamente melhor. Então, não venceu o melhor carro, né? Venceu simplesmente o piloto que esteve no timing certo, aconteceu tudo certo para que o Leclerc vencesse essa corrida, e não é tirando nem um pouco o mérito dele, porque é uma vitória muito legítima dele, né? Uma vitória que, como já disse há pouco, uma redenção, né? Porque ele sai de um grande prêmio da Áustria totalmente desmoralizado, com um ritmo de corrida horroroso, tomando ultrapassagem de todo mundo, né? Acho que isso é fantástico acontecer esse tipo de coisa com ele agora, né? Ele foi bem no qualifying, foi bem na corrida, né? E desde o início, né, gente? Desde o início a gente tem que dizer, né? Largou melhor com o Antonelli, gerenciou perfeitamente bem o ritmo, né, de corrida ao longo da corrida, né? Sempre permanecendo ali na casa dos 4 a 3 segundos ali, né? Do Antonelli, né? Que em certa ocasião havia ultrapassado o Hamilton, né? E assim, é de se elogiar, né? É de se elogiar o ritmo de classificação, é de se elogiar o ritmo de corrida do Leclerc. Eu acho que esse é o verdadeiro Leclerc que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, né? Não é aquele Leclerc do Grande Prêmio da Áustria, não é aquele Leclerc do Grande Prêmio da Espanha no qualifying, não, é esse Leclerc que a gente está reconhecendo de volta, né? Acho que isso é uma coisa boa tanto para ele quanto para quem espera que algum dia esse menino seja campeão, né? E a gente tem que falar do Antonelli, né? O Antonelli vinha num ritmo alucinante, ele era o nítido candidato, né, a vencer a corrida. Um problema que até agora não se sabe por que foi, parece que é um problema de suspensão, né? Mas ele vinha com tudo, né? A previsão, faltando 15 voltas, é que em 3 voltas ele ia alcançar o Leclerc, né? Então, assim, ele tinha ritmo suficiente assim para vencer essa corrida com folga, né? Porque a Mercedes tinha mais ritmo, né? Ele tinha mais ritmo, né? O Russell sai dessa corrida sorrindo aos 4 cantos, né? Mas mais uma vez, num final de semana onde o Antonelli é mais rápido que ele, em mais um final de semana onde ele fez uma corrida totalmente apagada, e uma corrida também azarada, porque teve um certo momento em que ele teve um furo no pneu e ele teve de fazer uma parada a mais, né? E acho que o Russell saiu com total lucro com isso. Se tem um piloto que hoje vai ser grato por essa barbeiragem do safety car, por essa burrice do safety car, é o George Russell. Se tem um piloto, eu acho que nem o Leclerc, porque o Leclerc pelo menos ele parou e ele tinha condições de manter a liderança, né? A questão mesmo é o George Russell. O George Russell entrou com um benefício total, assim, porque, né, ele vinha de um final de semana hiper discreto, hiper azarado, né? Hiper azarado. Isso aqui para ele é mais do que lucro, mas isso aqui é mais uma questão lucrativa por parte do Russell. Não foi por talento, não foi por mérito, não foi por nada disso, porque em nenhum momento o George Russell demonstrou esse ritmo no Grande Prêmio da Inglaterra, na minha humilde opinião. O Hamilton a gente divide o final de semana dele em 2 partes. O Hamilton até a corrida sprint e pós-corrida sprint. No qualifying ficou atrás do Leclerc, mas assim, em questão de ritmo, gente, questão de ritmo não estava ali o Hamilton, né? E isso é estranho, vindo de um piloto que tem quase uma década de vitórias por aqui. Foi muito estranha essa corrida do Hamilton, uma corrida totalmente apática dele. Eu achei assim que, sei lá, me faltou um pouco de ritmo por parte dele, né? Ele não me parecia, e ainda teve o problema na largada, né? Ele ainda sofreu penalização por pular antes, né? O carro dele pula, né? Milésimos de segundos antes da largada de fato. Isso prejudicou a largada dele, e olha que mesmo assim ele largou bem, né? Porque ele ali de início ele ultrapassou o Antonelli, mas em ritmo bruto ele simplesmente não estava conseguindo alcançar o Leclerc, e o Antonelli na rabiola dele o tempo todo conseguiu ultrapassar e sumiu, né? E o Hamilton totalmente sem ritmo, ainda teve de pagar punição e tudo, né? O Lando Norris é outro também que foi totalmente... O Lando Norris, assim, eu vou falar uma coisa muito sincera pra vocês, eu vejo muitas críticas com relação ao Lando Norris, principalmente em questão de que ele não é um piloto com cara de campeão. Cara, assim, isso é uma coisa muito de haterismo, né? Vamos falar a verdade aqui, que as redes sociais hoje tem um haterismo muito grande com esses pilotos, em especial com o Lando Norris, né? Pelo seu estilo de ser, né?
Mas assim, gente, dito isso, a gente tem que dizer aqui que o que o Norris tira desse carro da McLaren é surreal. É surreal o que esse cara tá tirando da McLaren. Porque ele, na McLaren, passou muito longe de uma questão assim de ter ritmo de corrida, né? E também de qualificação. E o Norris, simplesmente perfeito. O Norris, assim, é aquele tipo de piloto assim que ninguém fala, ninguém menciona ele na transmissão. Ninguém sequer se dá o trabalho de ver os onboards do Norris. Mas eu, que gosto muito de observar, às vezes não é nem a corrida em si, às vezes eu paro para analisar o tempo de distância de um piloto para o outro e tudo, e o Norris está sempre ali, cara. O Norris está sempre ali, na beirada ali, sabe? Claro que não tão na beirada assim, né? Mas assim, ele foi a melhor McLaren. Ele foi nitidamente a melhor McLaren, e isso não é de hoje, né? Ele tem sido um piloto extremamente consistente, mesmo não tendo o melhor carro, está sempre ali, colhendo bons resultados, colhendo resultados consistentes e tudo. Uma questão assim de sempre estar por perto. Se acontecer alguma coisa com os líderes, é ele quem vai se beneficiar, porque ele está sempre ali espreitando, né? O carro não permite a ele chegar mais perto de uma Ferrari ou de uma Mercedes, mas ele está sempre ali nas espreitas. E isso tem que ser elogiável do Lando Norris, né? Não é de hoje, não é a primeira corrida que isso acontece, né? O Hadjar em quinto, o Hadjar mais uma vez em ritmo de corrida ele não se equipara ao Verstappen, né? Em ritmo de classificação, o tempo todo à frente do Verstappen, tudo mais. Verstappen a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas assim, é inacreditável assim como ele ainda não se encontra muito nessa questão de ritmo de corrida. Em ritmo de corrida, em ritmo de qualificação é dito que ele é equiparável ao Verstappen. E isso é um elogio, tá? Isso é um elogio. Mas ainda falta ritmo de corrida para ele, tá? Ainda falta muito ritmo de corrida pro Hadjar, enfim, chegar no nível do Verstappen. O Neil Lawson e Lindblad, eu acho que é uma corrida, né? Uma corrida bem politizada da Racing Bulls. É outra equipe também que se lucra muito com essa questão de se beneficiar com abandonos das equipes maiores, né? E hoje é nitidamente o melhor carro do resto. É o melhor carro do resto disparado, assim, sabe? Porque vem sido extremamente constante Liam Lawson e Lindblad, né? Aqui, né? Né? O Bortoleto em oitavo é excepcional esse resultado. O melhor resultado do Bortoleto na temporada, né? Eu acho que é um resultado muito bom, né? Claro, ele se beneficiou do abandono do Verstappen, se beneficiou do problema do Antonelli, isso é óbvio, mas ele vinha fazendo uma corrida muito boa e isso é digno de aplausos dele, né? É um menino assim que eu boto muita fé nele, apesar que eu ainda não o vejo assim como esse cara todo, mas é uma corrida extremamente consistente, né? O Franco Colapinto em nono, Gasly em décimo, né? Uma corrida bem, né, ali, né? Bem dentro dos conformes ali da Alpine, né? O Piastri em décimo primeiro, né? Assim, é uma coisa que eu tenho que dizer também, é que eu não vi exatamente o que causou o problema do Piastri, né? Porque o Piastri na primeira volta parece que teve de trocar a asa, eu não consegui ver exatamente o que houve com ele. Eu me lembro de um carro que saiu da pista e foi causado por um toque do álbum. Eu não sei se foi o Piastri, né? Eu tenho que ser transparente aqui com vocês, que eu não sei com quem é que foi. Mas, assim, uma corrida totalmente prejudicada do Piastri, teve que trocar asa na primeira volta. Uma corrida horrível, assim, muito azarada do Piastri, né? Acho que aqui de destaque também, né, Valco Antonelli, né, que eu já pulei já lá para 16º. Assim, uma corrida, assim, né, ele teve problemas no carro dele, né, ele vinha com tudo para ganhar essa corrida, tá, gente, assim, eu sou um torcedor do Ferrari, né, eu gosto de falar essa palavra, né, admiro a Ferrari e tudo, mas, assim, é nítido e claro que o Antonelli venceu essa corrida, né, vamos ser bem sinceros aqui que o Antonelli era o vencedor dessa corrida, né, mas aconteceu um problema no carro dele, né, um problema na suspensão, né, não consegui certificar o que era, né? Não sei se é alguma viseira. Eu ouvi alguma coisa de viseira na transmissão, né? Não ficou muito claro o que aconteceu com o Antonelli. Mas isso tirou totalmente ele da corrida, né? De uma corrida totalmente ganha por parte dele, né? Ele tem sido o azarado. O grande azarão dessa corrida foi o Antonelli, porque o Antonelli entrou num prejuízo enorme, né? E aí ele tentou continuar a corrida. Muitas vezes ele saiu da pista,
né? Ele saiu da pista em muitas ocasiões, né? Ele é por questão de carro, né? A questão assim do carro tava com problema e tudo, foi punido, reclamou, mas o meu carro tava com problema. Ué, mas se fosse assim, vou citar um exemplo para vocês, o Leclerc em Miami, por exemplo. O Leclerc em Miami foi punido em 20 segundos, 20, porque teve o pneu furado, né? Claro, por culpa dele, né? Lógico. Mas ele foi punido em 20 segundos e perdeu um monte de posições, né? Então, a Antonelli ter tido só 5 segundos, né, de punição foi até lucro, né? A questão é mesmo que o outro também foi muito prejudicado com essa questão do safety car, porque senão ele estaria numa posição pontuável aqui, né? E não estaria fora da zona de pontuação, né? Assim, acho que dos que continuaram a corrida, acho que os que tem que se acrescentar é só isso, né? Outros pilotos também levaram punição, né, de voltas, né, punição por cortar a pista e tudo, né. E, gente, é sério mesmo, eu não sei como é que alguém consegue uma coisa dessa em Silverstone, cara. Assim, numa boa. A gente pode até falar alguma coisa, né, eu entendo que as curvas aqui são muito, né, largas e tudo, né, abrindo margem, assim, para os pilotos ultrapassar o limite de pista, mas é inacreditável, né. Mas, enfim, né, porque teve alguns pilotos que foram punidos por isso. E os que abandonaram, né, o Verstappen. O Verstappen, o segundo abandono, assim dizer, consecutivo em um final de semana, onde o erro é dele. Né? Eu denomino que esse erro é dele, até que me prove o contrário, até que alguém comprove. Quer dizer, vamos ver se a Red Bull vai se culpar, vai dizer que é alguma peça do carro do Verstappen que saiu, ou sei lá, né? Não sei, né? Mas assim, não tem nada oficial ainda. Mas é justo dizer que é o segundo abandono consecutivo do Verstappen, né? Assim, ele reclamando muito do carro. Nossa, reclamou uma barbaridade. Eu não entendi, eu tô tentando entender até agora por que a Red Bull parou ele e o Hadjar tão cedo. Eles pararam, acho que foi na volta 17, uma coisa assim, né? E aí no Virtual Safety Car que houve durante o abandono do Hülkenberg, foi do Hülkenberg? Eu não tô lembrando se foi do Hülkenberg ou da Williams do Albon, né? E ele aproveitou, parou, e aí ele vinha uma questão assim de se aproximar bastante, né? Ele tinha tudo para ter ido pro pódio no Verstappen, né? Só que ele teve esse erro, né? E assim, né, gente, a gente tem que dizer, né? Eu não sei, né, se o erro foi dele, porque talvez foi muito rápido na curva, né? Ou se ele foi... Ou se foi algum problema no carro. Mas se for um erro do piloto, a gente tem que ter esse asterisco aqui, né? Do quanto o Verstappen simplesmente não se achou mesmo, né, com esse carro, né? Assim, é nítido e tá na cara, assim, que é um tipo de erro que a gente até se questiona, assim, se é um erro do próprio Verstappen ou se não é, devido à extrema consistência que ele teve nos últimos anos, né? Mas eu acho justo dizer que, tipo assim, né, a gente tem que mencionar esse lance, né, assim, do até quando o Verstappen ainda vai continuar tendo esses erros, né? É uma coisa extremamente rara de se dizer, a gente fala esse tipo de coisa assim mais de outros pilotos, mas assim, até quando o Verstappen vai ficar com esses erros, né? Isso, claro, levando em consideração que não foi algum dano na suspensão ou coisa do tipo, mas se for um erro dele, a gente tem que começar a vir aquele questionamento do até quando ele vai continuar até quando ele vai continuar saindo da pista desse jeito, porque sempre quando é o Verstappen, sempre é uma questão, é um problema do carro, aí vem um monte de fãzinhos dele, tentar arranjar todas as desculpas farrapadas possíveis para livrar a barra dele, né, como se diz, né. Eu acho que é simplesmente dito justo dizer, na minha visão, que foi um erro dele, né? Mas eu não sei, não tem nada comprovado oficialmente, né? A corrida acabou de acabar e eu estou literalmente vindo aqui agora. Mas eu acho que a gente tem que ter uma certa cobrança com relação ao até quando o Verstappen vai continuar, né? Eu entendo, né? O carro dele é horroroso, reclamo muito do carro, né? Mas por muito menos outros pilotos já foram extremamente cancelados nas redes sociais, né? Se fosse o Leclerc, se fosse o Norris, se fosse o Russell, se fosse esses pilotos aí que constantemente são, né, são vítimas nas redes sociais pelos haterzinhos, né? Constantemente eles nunca falam que é o carro, né? Sempre falam que é o piloto, né? Vamos ver se agora, né, eles também vão tentar arranjar alguma desculpa esfarrapada com relação ao carro, né? Mas enfim.
Acho que no mais, gente, é isso, né? Uma corrida que tinha tudo pra ser... como eu falei, não é uma coisa tão memorável assim, né? Não é aquele tipo de coisa que a gente vai lembrar da eternidade. Mas não tem problema. Afinal de contas, a própria Fórmula 1 se dá o mérito de destruir, por conta própria, essa corrida, com esse final asqueroso e nojento, né? Porque é absurdo isso, gente. Assim, é absurdo. Né? Tanto aprendizado, né? Eu tenho uma teoria na vida assim que errar é normal, né? Persistir no erro é burrice, né? E mais uma vez a Fórmula 1 persiste em errar em um safety car na volta final. E isso é muito anti-Liberty Media, né? Que é a atual dona, que comprou, né? A Fórmula 1 e tal, né? A dona da Fórmula 1 e tal. Né? Isso é muito anti-Fórmula 1, né? Esse final de corrida é muito anti-Liberty Media, né? Que sempre pesou, né? Isso é um lance acertado deles, de nos dar um final de corrida digno, né? Mas não, né? Não tem problema, né? A própria Fórmula 1 se dá conta da atrocidade que a gente tem que ver de finalizar uma corrida com safety car. E ainda tem a cara de pau de tirar o safety car para os pilotos irem para a linha de chegada sem um carro de segurança na frente deles. Então isso é o retrato da Fórmula 1. Né? Isso é o retrato desse regulamento, é o retrato da Fórmula 1 como um todo. Né? Esse regulamento nojento que eles têm, né? Que eles insistem em colocar nesses motores asquerosos aí, nessa fórmula ioiô e tudo, é muito reflexo esse safety car. É muito condizente, é muito igualitário o nível de incompetência desses caras de não terem tirado o safety car antes, ou melhor, né, terem tirado os retardatários da mesma volta de uma volta atrás antes, né, e teve tempo, isso é que é o pior de tudo. Como eu falei mais ou menos no início do vídeo, se o Verstappen, se o acidente do Verstappen fosse na volta, sei lá, 51 de 52, ok, até aí não teria muito o que dizer, né? Não teria muito o que dizer. A gente está falando de um acidente que aconteceu na volta, acho que 47, 48. Então, ou seja, teve 4 fucking voltas num circuito enorme desse para resolver tudo. Mas não, tem que ser na porra da penúltima volta para atrasar ainda mais a situação. Ou melhor, nem necessitava, né? Já estava tarde demais já mesmo, então por que já não permaneceu que essa porra desses retardatários atrás dos líderes? Né? Por quê? Por que que tem que ser todo mundo, como se isso vai fazer alguma diferença? Então não dá para entender esse raciocínio, não dá para entender. Mais uma vez a Fórmula 1 cortando as próprias pernas, como se diz, né? Mais uma vez ela se apequenando à mediocridade, que infelizmente tem se tornado algo muito comum na Fórmula 1. Mas então é isso aí, mais uma vitória da Ferrari, estou feliz por causa disso? Estou, não vou negar. Mas assim, eu esperava que fosse de algum outro jeito. Esperava uma dobradinha, vai. Porque era totalmente possível o Hamilton ultrapassar o George Russell. O George Russell estava com um pneu de 20 e tantas voltas. Então, não era exagero dizer que ele não aguentaria. Com certeza o Hamilton ultrapassaria ele. Né? Então é isso aí, gente. Fortíssimo abraço a todos. Acho que é isso aí que eu tenho a dizer. Fortíssimo abraço a todos e falou.